Deixe o seu mundo exterior de lado por alguns instantes. Respire fundo. Antes de planejar o seu descanso, antes de se perder nas tarefas do seu lar, pare e ore. Nada é mais urgente do que colocar a sua família sob a sombra do Altíssimo. Não dê nenhum passo hoje sem antes dobrar os seus joelhos, pois é de joelhos que as maiores batalhas pela nossa casa são vencidas. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de comunhão e intercessão. Eu sou o seu guia neste clamor, e hoje o nosso foco é o tesouro mais precioso que Deus lhe confiou, a sua família. Este sábado não é apenas mais um dia no calendário, é um compromisso divino marcado para restaurar a paz que o mundo tentou roubar debaixo do seu teto. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado, sentindo que as paredes da sua casa testemunharam mais lágrimas e discussões do que risadas ultimamente. Talvez você olhe para seus filhos e sinta medo do futuro, ou olhe para o seu cônjuge e sinta um abismo de silêncio entre vocês. Eu quero lhe dizer algo muito sério. Este vídeo não apareceu na sua tela por acaso. Deus conhece cada conflito silencioso, cada preocupação que te tira o sono, e Ele te chamou aqui para dizer que a sua casa não está desamparada. Prepare o seu coração. Hoje, vamos levantar um muro de fogo ao redor da sua morada. Vamos declarar que o mal não tem autoridade sobre o seu sangue e que a harmonia voltará a reinar em cada cômodo. Sinta a presença dele agora, envolvendo você com um abraço de pai, trazendo aquele calor que só quem é protegido por Deus conhece. Vamos começar esta jornada de fé, pois o Senhor já está pronto para ouvir o clamor de um coração que ama a sua família. Qual é o seu clamor pela sua família hoje? Digite 1 para a oração pela paz ou 2 pela restauração. Comente abaixo. Feche os seus olhos agora e deixe que a palavra de Deus penetre no âmago da sua alma. Vamos ler o Salmo 127, um fundamento eterno para quem deseja ver a sua casa florescer. A Escritura diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eu repito para que entre no seu espírito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você tentou resolver os problemas da sua família apenas com as suas próprias mãos? Quantas vezes você se sentiu exausto tentando controlar o comportamento dos seus filhos ou o temperamento do seu parceiro, apenas para descobrir que, quanto mais você lutava, mais as coisas pareciam fugir do controle? Eu sei que você tem comido o pão de dores. Eu sei que você tem se levantado cedo e deitado tarde, carregando o peso do mundo nas costas para garantir que nada falte em casa. Mas talvez, no meio de tanta correria, a presença de Deus tenha ficado em segundo plano. Talvez o seu lar tenha se tornado um lugar de sobrevivência em vez de um lugar de vida. Você se sente cansado de lutar contra as mesmas brigas, contra a rebeldia, contra a frieza que parece ter se instalado na sua sala de estar. Você olha para as fotos na parede e sente saudades de um tempo onde havia mais união. Eu vejo a sua dor. Eu vejo as lágrimas que você derrama no travesseiro para que ninguém mais as veja.
Você se pergunta: será que minha família tem jeito? Eu quero que você faça algo agora. Quero que você pare de lutar sozinho por alguns minutos. Vamos ativar a sua fé. Se você crê que Deus pode reconstruir as paredes do seu lar, eu quero que você escreva agora mesmo nos comentários: o Senhor edifica a minha casa. Ao comentar, você não está apenas deixando palavras em um vídeo. Você está fazendo uma declaração profética no mundo espiritual. Você está convidando o arquiteto do universo para assumir a planta da sua família. Curta este vídeo também como um selo de que você concorda com esta palavra. Cada interação sua aqui é um passo para fora do deserto e para dentro da promessa. Não desista da sua família, porque Deus nunca desistiu dela. Comente 3 se você precisa de oração ou 4 para declarar: o Senhor edifica a minha casa. Senhor Deus, Pai amado e eterno protetor. Neste momento, eu me desconecto do barulho do mundo lá fora para me conectar com o teu coração. Eu entro agora no meu quarto secreto, na intimidade da tua presença, onde nenhuma máscara é necessária. Senhor, tu sabes quem eu sou de verdade. Tu vês além do sorriso que eu carrego no rosto para confortar a minha família. Tu vês o cansaço na minha alma. Tu vês o peso da responsabilidade que carrego nos meus ombros. Pai, eu confesso a Ti que muitas vezes sinto que minhas forças estão se esgotando. Eu tento ser a rocha da minha casa, tento ser o porto seguro para todos, mas às vezes eu sou aquele que precisa de colo. Por isso, Senhor, antes de pedir qualquer coisa, eu peço que o Senhor me envolva agora com o Teu Espírito Santo. Acalma a tempestade dentro do meu peito. Tira de mim essa ansiedade constante, esse medo de falhar, esse medo de não ser suficiente. Renova as minhas forças, Senhor, como as da águia, para que eu possa continuar a cuidar daqueles que Tu me confiaste. Eu apresento a Ti, neste instante, a saúde da minha família. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Se houver alguma enfermidade tentando se instalar no meu corpo, ou no corpo do meu cônjuge, dos meus filhos ou dos meus pais, eu peço que o Teu sangue precioso venha lavar agora. Eu repreendo toda doença oculta, toda dor crônica que tira a alegria de viver, todo diagnóstico contrário. Que a Tua virtude de cura flua agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, restaurando cada célula, cada órgão, trazendo vigor e vida em abundância. E agora, meu Deus, eu coloco diante do Teu altar o meu bem maior, o meu lar. Senhor, estende as Tuas mãos perfuradas sobre o teto da minha casa. Eu oro pelo meu casamento. Se houver frieza, incompreensão ou palavras duras que feriram o nosso amor, derrama o Teu bálsamo curador. Restaura a aliança, Senhor. Que o nosso amor seja paciente, que seja bondoso, que suporte todas as coisas. Quebra todo o orgulho que nos impede de pedir perdão. Que a nossa união seja um reflexo do Teu amor pela Igreja. Eu clamo também pelos meus filhos, herança do Senhor. Ó Pai, o mundo lá fora é tão cruel e cheio de armadilhas, mas eu os escondo agora debaixo das Tuas asas. Protege a mente dos meus filhos das influências malignas. Guarda o coração deles da maldade deste século. Onde quer que eles estejam agora, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deles. Se algum filho meu está afastado dos Teus caminhos, se está perdido em vícios ou más companhias,
Eu uso a minha autoridade de pai e mãe para chamá-lo de volta. Eu profetizo que meus filhos e eu serviremos ao Senhor. Nenhuma ovelha do meu aprisco se perderá. Cobre a minha casa com a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, e que o nosso lar seja um pedacinho do céu na terra. Comente 5 se você precisa renovar suas forças, ou 6 para blindar sua casa e família com a proteção de Deus. Agora, Deus Todo-Poderoso, eu mudo o tom da minha oração. Eu me levanto do lugar de descanso para o campo de batalha. Eu empunho a espada do Espírito, pois sei que o inimigo não ataca apenas as nossas emoções. Ele tenta minar o sustento da nossa casa. Ele tenta trazer a escassez para gerar o caos na família. Mas hoje, em teu santo nome, eu traço uma linha de fogo ao redor das finanças do meu lar e digo: daqui não passarás. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu apresento diante de Ti agora a vida financeira desta família. Eu coloco no Teu altar cada boleto vencido, cada dívida que tem tirado o sono, cada porta de emprego que se fechou misteriosamente. Eu repreendo, com a autoridade que há no nome de Jesus, todo espírito de devorador que tem soprado sobre a nossa renda. Eu ordeno que se retirem agora todas as forças espirituais que causam gastos inesperados, que fazem o dinheiro desaparecer como água entre os dedos. Eu clamo pela abertura de portas sobrenaturais. Pai, onde houver um currículo enviado, que os teus anjos o iluminem aos olhos dos contratantes. Onde houver um negócio travado, que a tua mão poderosa destrave as engrenagens. Eu profetizo que a semana que se inicia não será de perdas, mas de restituição. Que venham recursos do norte, do sul, do leste e do oeste. Que fontes de renda que estavam secas voltem a jorrar. Que a dignidade de colocar o pão na mesa seja restaurada em dobro para este pai e esta mãe que oram comigo. Mas, Senhor, eu sei que o sucesso atrai olhares maldosos. Por isso, eu entro agora em guerra contra a inveja, contra o olho gordo e contra a maledicência no ambiente de trabalho. Existem pessoas, Pai, que sorriem na frente, mas cavam covas pelas costas. Existem línguas mentirosas que tentam manchar a reputação dos teus filhos para impedir a sua promoção. Eu cancelo agora toda palavra de maldição lançada contra a nossa carreira. Que toda fofoca, toda calúnia e toda armadilha preparada no oculto caiam por terra agora mesmo. Que a tua justiça seja o nosso escudo. Prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, para que eles vejam que tu és quem nos exalta. Eu vou mais fundo agora, Senhor. Eu quero quebrar toda a maldição hereditária de miséria. Se os nossos antepassados viveram debaixo do jugo da pobreza, da falência e da limitação, eu declaro que esse ciclo termina em mim. Eu corto agora, com a espada da verdade, todas as correntes de escassez que tentaram se prender à minha linhagem. A minha família não será conhecida pela falta, mas pela prosperidade do reino. A minha casa será um celeiro de bênçãos para abençoar e não para pedir emprestado. Eu selo a carteira de trabalho, os projetos, os investimentos e as contas bancárias com o sangue de Jesus. Ninguém toca naquilo que Deus abençoou. Eu declaro que a nuvem negra da dívida se dissipa agora, e o sol da justiça
brilha sobre a nossa economia doméstica. Nós viveremos o milagre da multiplicação, assim como os pães e os peixes se multiplicaram nas tuas mãos. Eu creio na virada financeira. Eu creio na provisão milagrosa e recebo essa vitória agora. Você precisa de um milagre? Comente 6 para destravar suas finanças ou 7 para quebrar toda inveja e armadilha no seu trabalho. Agora que as batalhas externas foram entregues nas mãos do Senhor dos Exércitos, eu convido você a olhar para dentro. Respire fundo mais uma vez. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Muitas vezes, a guerra mais difícil não é contra a falta de dinheiro ou contra os problemas do trabalho, mas é a guerra que acontece dentro do nosso próprio peito. É a guerra contra as mágoas, contra as palavras que foram ditas em momentos de raiva e que ficaram cravadas na alma como farpas. Senhor, Tu és o Deus que cura não apenas o corpo, mas as emoções feridas. Eu trago diante de Ti agora as cicatrizes invisíveis que a minha família carrega. Pai, talvez existam feridas abertas causadas pela rejeição, pelo abandono ou pela falta de amor. Talvez existam memórias da infância que ainda doem na vida adulta, impedindo-nos de sermos plenamente felizes. Eu peço, Espírito Santo, que Tu caminhes agora pelos corredores do tempo, voltando ao passado, e toques onde ninguém mais pode tocar. Cura, Senhor, a criança interior que existe dentro de cada um de nós. Se fomos feridos por palavras duras, se ouvimos que não éramos bons o suficiente, que éramos um erro, eu peço que o Teu amor venha agora lavar essas mentiras. Arranca, Pai, toda raiz de amargura que cresceu no coração. Eu sei que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E hoje, em nome de Jesus, eu decido perdoar. Eu libero o perdão para quem me ofendeu dentro da minha própria casa. Eu solto as correntes do ressentimento. Eu me recuso a carregar o veneno do ódio. Eu escolho a liberdade. Eu escolho a paz. Vem, Espírito Santo, doce Espírito de Deus. Nós precisamos desesperadamente da Tua presença. A nossa casa pode ter móveis bonitos, pode ter fartura na mesa, mas se não tiver a Tua presença, ela é vazia. Preenche cada espaço vazio no nosso coração. Sopra o Teu vento de vida nos quartos, na sala, na cozinha. Que a atmosfera pesada de tristeza e contenda seja substituída agora por uma atmosfera de louvor e gratidão. Dá-nos sabedoria, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Salomão não pediu ouro nem prata. Ele pediu sabedoria para governar o Teu povo. E eu peço sabedoria para governar o meu lar. Dá-me discernimento para saber quando falar e quando calar. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver as armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Ajuda-me a diferenciar o que é uma porta aberta por Ti e o que é uma armadilha disfarçada de oportunidade. Que eu não tome decisões baseadas na emoção do momento, mas guiado pela Tua voz suave e tranquila. Eu consagro a minha mente a Ti. Que os meus pensamentos sejam puros, que as minhas intenções sejam retas. Espírito Santo, assume o controle do leme do meu barco. Quando as ondas se levantarem e eu não souber para onde ir, sê Tu a minha bússola. Guia os meus passos no caminho da verdade. Eu não quero dar nem mais um passo sem a Tua direção. Toma as minhas mãos, toma o meu coração e faz morada em mim.
que eu seja um templo vivo da tua glória, para que quem olhar para mim veja o reflexo da tua luz. Eu recebo a tua cura, eu recebo o teu consolo, e eu recebo a tua direção divina para os dias que virão.